Olá e bem-vindos ao Psicoinformação. Eu sou a Pietra e na faixa de hoje irei apresentar um trabalho acadêmico realizado para a disciplina de linguagem no curso de Psicologia da UF de Rio das Ostras. Os alunos receberam a tarefa de formular um trabalho escrito relacionando pelo menos 4 textos ministrados em aula pelo professor Christian Sade, com algum tema de escolha própria. Tendo isso em vista, o trabalho adaptado para a faixa de hoje foi intitulado de Comportamento e Pensamento na Linguagem, uma visão em Skinner e Chomsky. Vamos lá? Desde a infância, aprendemos e compreendemos nomes, frases e eventos. Ao longo do tempo, conseguimos manter um repertório crescente de informações e construções verbais. Utilizamos esse repertório diariamente durante nosso desenvolvimento, para agir sobre outros e sobre o ambiente em que vivemos. Modificamos nosso ambiente a partir dessas construções. Porém, a construção de sentenças e construções verbais, mesmo partindo de seu ambiente linguístico e comunitário, também parte de uma capacidade gerativa e criativa da linguagem pelo ser humano, baseada em seus conhecimentos. Essa concepção parte da diferenciação entre os pensamentos de B.F. Skinner, em relação ao comportamento verbal apresentado pelo ser humano, e os pensamentos de Noam Chomsky, em relação às suas críticas a Skinner e suas concepções sobre gramática e linguística. Com isso, na faixa de hoje, analisaremos o funcionalismo da linguagem do behaviorismo de B.F. Skinner e a divergência quanto ao cognitivismo racionalista da linguagem de Noam Chomsky. No livro de B.F. Skinner sobre o behaviorismo, encontra-se um capítulo dedicado ao estudo do comportamento verbal. Neste capítulo, Skinner diferencia os conceitos de linguagem e comportamento verbal. A linguagem seria, para Skinner, palavras e sentenças que compõem uma língua, instrumentos falados para expressar o que se passa na mente do falante. O comportamento verbal, de outro modo, seria um comportamento operante, que altera o ambiente e é modificado por essas alterações. Esse tipo de comportamento é mantido por consequências mediadas por um ouvinte, treinado pela comunidade verbal que está inserido para operar como tal. Dessa forma, a maneira de se falar de uma pessoa depende da comunidade verbal a que pertence, sendo a comunidade responsável por modelar e manter diferentes repertórios no mesmo falante, de modo que exerçam efeitos semelhantes em ouvintes diferentes. O papel do ouvinte é de grande importância para que ocorra a análise funcional do comportamento verbal. Sendo assim, o exame das contingências de reforço, mantidas pela comunidade verbal, que deve possuir repertórios verbais semelhantes para que haja um entendimento entre falante e ouvinte, busca os determinantes do comportamento nessas interações. Entre o falante e o ouvinte, existem significados diferentes, pois são entidades independentes. O significado seria, então, propriedade das contingências responsáveis pela topografia do comportamento e do controle exercido pelos estímulos. Porém, não há necessidade de elementos topográficos para que ocorra o comportamento verbal, sendo este apenas a interação. Sem a interação entre falante e ouvinte, não haverá comportamento verbal. De acordo com Skinner, o comportamento verbal também deve ser compreendido como uma função adaptativa e não como um conjunto de comportamentos com função comunicativa ou expressiva. Esse tipo de comportamento é modificado e mantido pelas suas consequências no ambiente físico ou social, de acordo com o que torna o indivíduo ou grupo mais adaptado ao ambiente. Sendo assim, o comportamento verbal, como o comportamento operante, apresenta um caráter funcionalista sobre a abordagem da linguagem. Isso se opõe ao pensamento de Noam Chomsky, que se voltou contra o behaviorismo de Skinner, considerando impossível a explicação do desenvolvimento da linguagem a partir de respostas e estímulos, além de considerar inviável o entendimento do comportamento linguístico sem entender as regras que regiam o processamento mental de uma proposição. Chomsky considerava um poder gerativo do pensamento, uma capacidade inata do ser humano de produzir pensamento e linguagem de forma criativa, e que essa capacidade não poderia ser aprendida apenas pelo contato com o ambiente. Como dito anteriormente, Skinner definiu o comportamento verbal como mediado pela ação do ouvinte sobre o falante, sendo o ouvinte condicionado a responder de forma adequada e produzindo uma consequência reforçadora ao comportamento do falante. Chomsky, contrapondo esse pensamento, afirmou que o ouvinte deveria ser exposto a diversas situações para responder ao comportamento do falante de forma adequada, mesmo em novas situações. As novas respostas emitidas pelo ouvinte e, da mesma forma, pelo falante, são emitidas sem serem parte de qualquer operante de comportamento. Para o behaviorismo, no entanto, o contexto de uma resposta, a topografia da resposta e as consequências dessas respostas definem um comportamento novo.
Chomsky, no entanto, afirma que a investigação do organismo, cujo comportamento deve construir sistemas abstratos para explicar fenômenos indiretos, e que o fenômeno de um conceito de língua deve ser desenvolvido com base em abstrações de uma investigação racional. Para Chomsky, a gramática gera a língua, e as sentenças da língua são caracterizadas pela gramática, sendo a língua gerada infinita. A gramática, porém, é finita e representada em um cérebro finito. Chomsky afirma que o uso normal da linguagem é inteiramente novo, e não depende da repetição de nada que tenhamos ouvido anteriormente, além de ser livre do controle de estímulos perceptíveis, fazendo com que a linguagem sirva como um instrumento do pensamento e da autoexpressão, diferenciando-se da abordagem skinneriana, por não depender das condições de estímulo, mesmo que o uso da língua seja apropriado às situações e circunstâncias apresentadas. Citando Chomsky, é importante ter em mente a distinção conceitual fundamental entre a geração de sentenças por uma gramática, de um lado, e a produção e interpretação de sentenças pelo falante, que utiliza os recursos da gramática e muitas outras coisas, de outro. A gramática, no entanto, é um sistema de regras que gera as sentenças de uma língua e suas estruturas, que deve levar em conta a forma física da sentença e seu significado. O indivíduo falante ouvinte que sabe uma língua sabe sob que condições é apropriado usar uma sentença e sabe que propósitos podem ser realizados pela utilização apropriada de uma sentença, ou seja, conhece a língua gerada pela gramática e suas propriedades. Qual seria, então, a função da linguagem? Skinner, como dito anteriormente, vê o comportamento verbal como a modificação de comportamentos do ouvinte pelo falante, para que este também modifique o comportamento do falante a partir das contingências reforçadoras mantidas pela comunidade verbal. Ou seja, o comportamento verbal seria o efeito dos aspectos funcionais da interação entre falante e ouvinte, com função adaptativa. Chomsky, no entanto, afirma que a linguagem possui inúmeras funções. A explicação da função da linguagem, em Chomsky, se aplica ao nível evolutivo do organismo ou da língua, e não à modificação de comportamentos do organismo. Sendo assim, as considerações funcionais determinam o caráter das regras linguísticas, sendo estas aprendidas pelo organismo, em grande parte inconscientes e além do alcance da consciência potencial. Isto é, a linguagem humana permite a livre expressão do pensamento, independente do controle de estímulos, podendo ser usada em quaisquer contingências compreensíveis pelo nosso pensamento. Segundo Chomsky, a complexidade das regras gramaticais indica a insuficiência do behaviorismo de Skinner para explicá-la. A capacidade do ser humano de operar com as regras gramaticais deve ser inata, pertencente à própria natureza da nossa mente. Dessa maneira, Chomsky define a gramática universal, ou seja, o estado inicial dos princípios da estrutura linguística no ser humano, como o próprio programa genético, que permite a realização das línguas humanas possíveis. A gramática universal, no entanto, é estruturada sob as condições da experiência, sendo um programa fixo, geneticamente determinado, modificado pela experiência. Na vida cotidiana, o que nos importa são as diferenciações, as irregularidades entre as línguas, sendo estas de fato aprendidas pelo indivíduo. Porém, uma pessoa saberá mais do que ela experimentou e aprendeu, através de suas próprias atividades criativas, que são categorizadas como propriedades características do ser humano. Ou seja, para Chomsky, a abstração deve ser utilizada para encontrar os princípios explicativos dos quais a gramática gera sentenças, que significaria a apreensão de um elemento importante da estrutura do organismo. Isso devido ao fato de que a gramática é composta como um sistema de regras que gera as sentenças de uma língua e suas estruturas, como explica o autor. Para explicar os fenômenos confusos e desordenados do mundo cotidiano das sensações, geralmente teremos de passar das idealizações para sistemas de complexidade maior, considerando a variação das línguas e gramáticas, a interação entre sistemas cognitivos e a utilização da linguagem sob condições específicas da vida humana, citando Chomsky, 1981, página 168. Dessa forma, a gramática da língua em Chomsky expressa a competência gramatical, um instrumento determinando as propriedades físicas e semânticas de cada sentença, além da competência pragmática, que insere a língua na sua utilização, por meio das regras e princípios do instrumento da gramática da língua. Estas competências devem levar em conta a estrutura da memória, o modo como organizamos a experiência e o desempenho do indivíduo em circunstâncias específicas. Existe, então, a necessidade de um processo cognitivo auxiliar para a utilização da língua. A partir disso, sabemos construir e compreender discursos. Da mesma forma, Chomsky afirma uma relação entre outros sistemas de conhecimento e crenças, que se relacionam à atribuição de significados e expressões.
Esta concepção é diferente da de Skinner, que atribui o significado de uma resposta para o falante, incluindo os estímulos que a controlam e os aspectos adversativos da interação. O falante terá alívio dos aspectos adversativos e do estímulo controlador por via de uma resposta. O significado para o ouvinte será diferente em relação ao do falante. Logo, o significado é encontrado apenas nas circunstâncias em que as palavras são usadas pelo falante e compreendidas pelo ouvinte, em que aspectos do ambiente a comunidade verbal exercem controle. Além do mais, Skinner, em contraposição ao pensamento de Chomsky, entende a abstração como um traço característico do comportamento verbal, diretamente atribuível a contingências especiais de reforço. Citando Skinner, 2009, páginas 83 e 84, é o ouvinte, não o falante, que empreende uma ação prática com relação aos estímulos controladores de uma resposta verbal e, em resultado disso, o comportamento do falante pode colocar-se sob o controle das propriedades de um estímulo para o qual não há uma resposta apropriada. O que existe são as contingências que colocam o comportamento sob o controle de propriedades ou classes de objetos definidos por propriedades. Dessa maneira, as sentenças, no pensamento skinneriano, são a produção de um modelo, dizer as palavras e arranjar contingências em que uma resposta que apresente propriedades semelhantes seja reforçada. Portanto, entender as palavras e sentenças significa atentar-se para as condições em que um comportamento foi emitido. Resumidamente, Chomsky entende o estudo da linguagem humana a partir do estudo da mente e dos processos criativos que geram a língua e a gramática. Para o autor, o estudo dos processos cognitivos acima da formação da língua é fundamental, sendo o pensamento e a criatividade necessários na linguagem humana. Dessa forma, para ele, o aspecto ambiental não é necessário para a criação da linguagem, e sim a exposição do organismo para diversas experiências, sem qualquer participação de um operante. A gramática, então, independe de estímulos e de ideias ouvidas anteriormente, podendo ser usada como um instrumento de autoexpressão e de pensamento. O indivíduo, em Chomsky, entende a gramática e a língua em todos os contextos em que são utilizados, e sabe em que propósitos e circunstâncias estes poderão ser utilizados. Logo, a capacidade de expressão do indivíduo pertence à nossa própria mente, sendo uma característica inata do ser humano. Skinner entende o comportamento verbal enquanto característica mais produtiva do entendimento do comportamento humano, em relação ao que o autor entende como linguagem. Este comportamento é entendido como função adaptativa do ser humano, e não como capacidade expressiva ou comunicativa. O comportamento verbal seria, então, a interação entre falante e ouvinte, condicionando o ouvinte a responder de forma adequada, produzindo uma consequência reforçadora no falante. O comportamento verbal seria como uma modificação do comportamento a partir das contingências da comunidade verbal, que modela e mantém repertórios diferentes no falante, de modo que exerçam efeitos semelhantes em ouvintes diferentes. Dessa forma, existe uma contraposição dos pensamentos dos autores no que diz respeito à linguagem humana. O behaviorismo radical de Skinner, contrapondo ao cognitivismo racional de Chomsky, parte da análise funcional do comportamento, enquanto Chomsky entende a pesquisa racional e a abstração como necessária para o entendimento da língua. A linguagem é uma característica humana, complexa por natureza. A grande diferença entre os pensamentos dos autores mostra a grande complexidade do estudo da linguagem pela psicologia e pela linguística. A investigação da língua significa a investigação do próprio ser humano, o entendimento do indivíduo enquanto ser no mundo, que compreende, aprende, age e modifica o ambiente em que vive. E aí, o que acharam? Gostaram do tema da faixa de hoje? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos de psicologia. Até mais! Esse episódio foi narrado por Pietra Lengruber. O trabalho adaptado é de autoria de Pietra Lengruber, da disciplina de linguagem ministrada pelo professor Christian Sade. As referências utilizadas foram o capítulo Linguagem e Conhecimento Inconsciente, do livro Regras e Representações, A Inteligência Humana e Seu Produto, de Noam Chomsky. O artigo Chomsky e Skinner e a Polêmica sobre a Geratividade da Linguagem, dos autores Carmen Silvia Mota Bandini e Júlio César C. de Rose. O artigo Uma Introdução ao Comportamento Verbal, do autor Romariz da Silva Barros, o capítulo sobre Chomsky, do livro Textos Básicos de Linguagem, de Platão a Foucault, de Danilo Marcondes, e o capítulo O Comportamento Verbal, do livro Sobre o Behaviorismo, de B.F. Skinner. Edição feita por Arthur Medeiros, Arthur Macedo e José Ferreira.
Arte e identidade visual por Lauren Sanches e José Ferreira. Música por Arthur Medeiros. Orientação do projeto por Fábia Mônica Souza dos Santos. Obrigada!